Olá, amigos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, agora nesse outro formato, podendo ver os rostinhos, porque durante a pandemia nos acostumamos muito a falar para um espelho, porque nós falamos para o computador. Quando tem um interlocutor do outro lado, já nos dava um alívio no coração, mas muitas vezes era nós com nós mesmos, sentindo, claro, a presença da espiritualidade a nos guiar, até para também poder amainar um pouco aquela sensação de que a gente está falando para a parede ou dando uma palestra para um cabo de vassoura. Então, a gente poder olhar o rostinho de vocês é uma grande satisfação. E nós sabemos que nessa jornada, a pandemia que passamos, ela é um dos episódios pelas quais o nosso espírito vai sendo atestado diante das suas necessidades evolutivas. O tema hoje, como todos veem, é conflito. E eu falo, nesse momento, para um grupo de encarnados e desencarnados que, como eu, podemos nos identificar como seres muitas vezes feridos em algum nível, conflituados em alguma questão na nossa vida, em alguma temática, em algo que talvez não seja tão fácil para nós superarmos e que depende da nossa melhor atenção. Por que eu digo isso com tanta certeza? Porque é natural que no mundo de provas e expiações, como seres que estamos aqui mergulhando nessa experiência na matéria, que estejamos lutando com as forças que carregamos dentro de nós. Vejam bem o que eu falei. Eu não disse que estamos lutando com as feridas, que estamos lutando com os problemas. Nós estamos lutando com as forças que carregamos. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos tantas capacidades psicológicas, emocionais, intelectuais, capacidade da mão de obra, do trabalho, da administração, e que, assim como a sexualidade, a saúde do corpo, a saúde, muitas vezes, da comunicação e dos recursos à nossa volta, nem sempre nós sabemos direcionar essa força. É como se o espírito na Terra tivesse sempre em cima de um corcel muito potente, um cavalo muito potente. O problema é que o cavalo é teimoso. E esse cavalo, de certa forma, estamos falando de nós, da nossa estrutura como seres pensantes. Então, conforme os espíritos trazem a Kardec, no Livro dos Espíritos, o significado da vida na matéria é para que o espírito possa entrar em contato com o mundo de experiências, e nesse mundo de experiências, ele vai desenvolvendo a sua capacidade de fazer escolhas, de discernir entre o bem e o mal, não agora aquele bem, aquele mal constituído na cultura da sociedade, pois esse é sempre relativo, mas o bem e o mal que se constitui através da sua própria experiência de ação e reação, do que dá certo e do que não dá, diante da sua jornada de múltiplas encarnações. E nessa experiência, é natural que nós vamos nos equivocando. No mundo de provas e expiações, conforme está na Gênese, nós temos uma característica de espíritos aqui encarnados, que já temos uma noção do bem, mas ainda temos uma grande propensão ao mal, que é um pouco mais forte do que essa vontade do bem. E somos caracterizados pelo império dos sentidos infelizes sobre a nossa consciência. O que isso quer dizer, né? Alguém até pode pensar assim, mas que colocação estranha, instintos infelizes. É certo que os instintos não são infelizes. O propósito deles é a manutenção do corpo. Instinto são todas aquelas reações automáticas que carregamos da nossa animalidade, que diz respeito ao corpo, por exemplo. Essas reações automáticas vão nos levar à luta e fuga, se proteger, proteger a prole, se alimentar, proteger o corpo para mantê-lo vivo. E é importante mantê-lo vivo para continuar a experiência do espírito aqui na Terra. Ele é muito importante para o espírito, que esse corpo continue aqui mantendo a experiência no tempo que ela foi programada. O instinto da sexualidade, onde há a troca do afeto, onde há a formação também do projeto familiar, onde há o autoconhecimento e há também a manutenção da espécie, que é algo que nós não podemos esquecer. Então sabemos que os instintos eles são muito importantes, mas nós ainda nos deixamos arrastar pela vida instintual ao ponto disso perturbar a nossa escolha.
perturbar o nosso livre-arbítrio. E quando nós abrimos mão do livre-arbítrio, ele fica muito limitado, ele fica, de alguma forma, viciado pelas facilidades, aí nós passamos por um processo de tormento espiritual, de dores. Porque toda vez que o espírito se materializa por demais, ele pode fazer. Não há sombra de dúvida sobre isso, porque isso está no nosso livre-arbítrio. Mas quando ele se perturba demais, ele se identifica demais com a matéria, ele esquece a sua característica espiritual. E assim o fazendo, nós abrimos mão de uma parte de nós mesmos. Ao abrirmos mão dessa parte, que é a vida interior, a vida com valores espirituais, que nos dá uma visão mais ampla da nossa realidade na Terra e do que nós somos, é natural que essa energia densificada vai gerar sofrimento. Vai gerar sofrimento. Já está gerando aqui na Terra, e quando desencarnarmos, isso é sentido com mais veemência, porque nós sentimos o choque das vibrações. Muitas vezes, o médium sente isso um pouco antes, porque ele entra um pouco mais em contato com o mundo dos espíritos, ainda durante a encarnação. Então, nós podemos dizer que os instintos não são infelizes. Mas por que que se fala, Chico Xavier falava assim, né? Pedir a Deus que livrai-nos dos instintos infelizes. O que isso quer dizer? Quando nós os vivemos de uma forma infeliz. Porque Kardec vem nos trazer que a nossa tarefa na Terra é, então, dominar esses instintos para que eles estejam a nosso serviço. E aí que nós entramos na temática do conflito. Porque conflito há de todas as formas. Conflito entre nações, como agora o mundo estarrecido está assistindo, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia. Há conflitos no lar, conflitos no trabalho, conflito em todas as áreas. Vamos prestar atenção que aonde há uma experiência humana, há conflito. Nós temos conflito na alimentação, conflitos na sociabilidade. Só na política não tem conflito, né? Brincadeira à parte, né, pessoal? Conflitos na sexualidade, conflitos, muitas vezes, entre o novo e o velho, conflitos de geração, conflitos entre corpo e alma, entre materialismo e espiritualismo, conflitos, muitas vezes, entre ciência e religião, conflitos de todas as formas, porque tudo que nos constitui ser humano são áreas potentes, maravilhosas, mas que precisam ser lapidadas. Eu costumo dizer, meus amigos, que toda maldade humana, o adoecimento, toda loucura, todas as formas esdrúxulas de se viver, nada mais são do que forças maravilhosas, porém desalinhadas, como um instrumento que ainda não foi afinado e que muitas vezes o artista não sabe tocar. Quem vê um violinista se maravilha com aquilo. Alguém que toca um violão, uma flauta, um piano, uma bateria, qualquer tipo de instrumento. Porém, pergunta para os vizinhos da criatura se sempre foi assim. Claro que os vizinhos tiveram que acompanhar quando o músico era iniciante e só fazia barulho. E aqueles barulhos, ao passar do tempo, com o suor da criatura, foram se afinando, foram se purificando, foram se dilapidando, e aquilo que era aborrecedor se tornou, então, encantador. Vamos levar essa metáfora para os nossos sentimentos e para as nossas forças. Porque tudo que nós colocamos à mão, de alguma forma, nós tornamos conflito. De alguma forma, gera-se discussão. Uma das coisas que se notou com o advento da internet é que as notícias, de qualquer site de notícia, inicialmente tinha um espaço lá embaixo para se comentar, mas muitos portais já tiraram isso, porque qualquer notícia virava guerra, principalmente política e religiosa. Então, o homem foi para o espaço, foi lançado mais um satélite. Aí alguém dá um jeito de cutucar que isso não estava na Bíblia, o que estava, e alguém vai lá e diz que por que mandar para o satélite se o governo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, está dessa forma ou de outra, e daí já vem o outro partidário e xinga a mãe daquela pessoa. E aí, qualquer notícia se tornava em discussão, porque nós não sabemos ainda lidar com esse maravilhoso microfone que é também as comunicações da atualidade, da internet. Então, nós gastamos muito tempo neste grande palco mundial de pensamentos e de sentimentos.
Porque, na verdade, o conflito existe dentro de nós. Os espíritos trazem em diversas obras que, por mais que seja bem-vindo olhar para sistema jurídico, sistema econômico, sistema político, tudo são propostas de organização do ser na Terra. Isto é secundário, porque o mais importante é nós olharmos para a paz que deve ser conquistada dentro de nós. É impossível que esse movimento venha de fora para dentro. Não que não tenha uma importância. Porque tudo que há de fora para dentro é um recurso momentâneo que vai nos balizar, que vai nos dar uma força momentânea para que eu, ser, então, possa utilizar aquilo para me reorganizar. Mas todo o trabalho interior. Porque quando nós encontramos o advento do Cristo, a sua encarnação no planeta Terra, nós tínhamos uma humanidade que amava Deus, mas o amava de uma forma muito obtusa. Vamos usar a palavra, né, de forma muito conflituada. Porque nós admirávamos Deus e o temíamos por medo, ou seja, por infantilidade. O medo do castigo divino. Dependendo do que eu vou falar, vai cair um raio na minha cabeça. Isso é até explorado nos filmes de comédia. Porque era uma forma infantil de gerenciar erro e acerto, uma moralidade que não foi internalizada. Na psicologia nós vemos dessa forma. Toda vez que o indivíduo se pauta pela culpa e pela vergonha, é porque ele está com uma moralidade ainda infantilizada que precisa ser desenvolvida. Não é que nós não possamos sentir culpa e vergonha, isso é importante, porque quem não sente culpa nenhuma ou é sem vergonha, de certa forma essa pessoa vai se tornar um problema para si e para a sociedade. Mas estamos falando de quando o indivíduo se pauta na sua caminhada dessa forma, quando aquilo começa a ser algo sistemático. Então, é um convite para que nós possamos olhar para aquilo. Acredito que nós estamos aí tocando em conflitos e dificuldades que todos nós podemos estar carregando, não é, meus amigos? Então, quando vem o Cristo na Terra, falar de um Deus de amor, ele dá início à ideia da moralidade pessoal. Mesmo que as leis me atestem ou me condenem, o mais importante é a voz da consciência que vai dizer assim, pois é, Alexandre, apesar de tu não estar sendo condenado, e as pessoas inclusive estarem batendo palma para essa tua atitude, será que isso é o correto? Será que de fato tu não estás inferindo em algum equívoco em relação ao próximo? Vamos imaginar, por exemplo, que no período da escravidão havia um problema muito sério, que era ser escravizado. Estamos falando de uma dor sem tamanho que talvez seja muito difícil para nós conseguir conceber mentalmente o que era estar na pele de um escravo, de não apenas trabalhar forçado, de forma desumana, apanhar, adoecer e morrer sem cuidados, e ainda assim ver a sua família ser massacrada, vendida, desaparecer da sua frente. Mas podemos pensar num outro problema que é muito pertinente agora para esse tema que estamos falando, o problema de ser senhor de escravos. Imaginemos quantas pessoas estavam, de alguma forma, tendo um conforto através da expressão inadvertida da sua brutalidade, descendo então o chicote no lombo dos seus companheiros de cor diferente. E aí tínhamos almas em queda. Será que aquilo que era bem visto na época, se você ou eu nascêssemos em uma família de senhores de escravos, o que a sociedade tradicional esperaria de nós é que nós utilizássemos dessa violência. E aquele que se, de alguma forma, inconformasse com isso e quisesse tomar uma atitude diferente, ele teria que lidar, então, com a resistência da sociedade, com o julgamento e com a não compreensão, com uma grande solidão, mas estaria vencendo espiritualmente. Olha que tipo de mundo nós estamos vivendo. Porque isso foi há muito pouco tempo atrás, na distância de alguns séculos, e ainda carregamos muito dessa brutalidade ainda dentro de nós. Há um termo na psicologia para isso que se chama normose. O que seria a normose? Tudo aquilo que é normal, que é aceito socialmente, mas que causa morte ou sofrimento. E aí, meus amigos, será que nós não estamos imersos nas normoses? Quantas coisas são normais na sociedade, mas que nós não estamos vendo como que aquilo pode, de alguma forma, nos auxiliar ou nos prejudicar em nossa tarefa
em nossa caminhada espiritual. Ou seja, é um apanhado que nós precisamos fazer no quarto silencioso do nosso ser. Mas agora eu não estou falando de nenhum tipo de moralismo ou de regra, costumes que são certos e costumes que são errados, porque nós estamos em épocas muito extremadas, em épocas que nós estamos prontos para julgar a atitude dos outros e não estamos parando para pensar em como nós podemos transitar naquela temática. Então, como nós falamos antes, temos vários conflitos do bem e do mal, da selvageria e da civilização, do corpo e da alma, e a psicologia vai nos dizer que o nosso aparelho psíquico, ele precisa ser afrontado, ele precisa do desequilíbrio para evoluir. Há um termo que é chamado libido. Libido se popularizou como energia sexual, né? Então nós vemos que a pessoa está com problema de libido. Bom, então se está com problema de libido, minha senhora, vamos lá que nós vamos lhe indicar um chazinho para o seu marido, você vai ver que a paz vai reinar em casa novamente. Não estamos falando disso, pessoal. Essa é uma interpretação da psicanálise freudiana. Na psicologia profunda, e que Joana de Ângeles vai se utilizar, o termo libido ele quer dizer energia psíquica como um todo, não apenas a energia sexual, mas a energia da cultura, da criatividade, inclusive a energia da espiritualidade. Então, sempre que a pessoa está com um problema de libido, nesse conceito, estamos falando de uma falta de energia psicológica. Por exemplo, uma pessoa em depressão. A energia psíquica está dentro dela, só não está disponível. Está guardada em algum lugar, em algum conflito emocional. Esses conflitos, eles são chamados por neuroses na psicologia. A pessoa neurótica, isso é neurose sua. Tu tá implicando com o fulano? Não é porque o fulano tá certo ou tá errado, isso é neurose, é coisa da tua cabeça. Talvez tu estejas complexado, vocês talvez já tenham visto alguém falar dessa forma, né? Então a pessoa está marcada pelos seus complexos psicológicos, os seus lados ainda não trabalhados. Então nós dizemos que a pessoa tem um complexo de grandeza, um complexo de inferioridade, que no Brasil é o complexo de vira-lata. Então a pessoa complexada, ela está em distonia consigo mesma. É como se ela estivesse numa guerra interior, e nessa guerra interior há muitas vozes. Tanto que nós vamos ver o adolescente, por exemplo. Como é difícil ser adolescente. Algumas pessoas falam, né? Poxa, como eu gostaria de voltar na adolescência. Tem certeza, meus amigos? Né? Ou dizem assim, a pessoa envelheceu, mas ela tem a mente de um jovem de 20 anos. Meu Deus, deve ser um bobalhão, desculpa falar dessa forma. Imagina, vocês lembram como é que vocês pensavam quando tinham 20 anos? Tá? E se alguém aqui tem 20 anos na palestra, tudo bem, pessoal, tem passe mais tarde, tá? Tem passe, desocupação, tá? Porque é uma fase que não é fácil, né? A gente tá com um pé na adolescência e um pé na vida adulta, né? Então, é natural, porque todas as fases da vida, todas as etapas, há conflitos psicológicos, é natural, né? Então, primeiramente, vamos falar do conflito neurótico, o conflito ferida, aquele conflito que nós queremos solucionar, né? Então, a pessoa, ela está complexada, o adolescente, como eu estava falando, né? O adolescente, ele traz uma série de conflitos, porque ele está no luto do corpo da infância, ele já está matando, entre aspas, internamente, aquela lei superpoderosa dos pais da infância que representavam tudo que é certo para eles. Agora, eles não querem mais saber quem eles são no mundo dos pais. Eles querem saber quem eles são para a sociedade, para a tribo, para o grupo cultural. E aí, tudo que é dos pais agora está errado, né? É natural esse movimento, essa rebeldia. Eles querem, de alguma forma, se encontrar nos valores do grupo e da sociedade. Mas ele está em conflito, porque ele tem muito medo de não ser aceito no bando. Então ele quer ser popular, ele não quer se achar ridículo, então ele acha os outros ridículos, mas no fundo ele tem medo de ser ridículo. E aí ele vai adorar o superstar, de alguma forma, né? Era o Axl Rose, né? Agora já nem mais sei quem é o superstar agora. A Lady Gaga. Oi? Ariana Grande, das meninas. A Ariana Grande, né? Eu não conheço nem a Ariana Grande, nem a Ariana Pequena. É. Eu ouvi falar que existe a Lady Gaga, né? A Madonna, eu não sei se ainda está trabalhando, se ainda funciona, se ainda está por aí, né? Mas
são os ídolos da adolescência e que é muito natural. Imagina se tu é adolescente, tu quer ser popular, tu quer te sentir à vontade, mas tu tem medo de ser ridículo. O adolescente sonha em não estar nem aí. Então ele demonstra para todo mundo que não está nem aí. Mas é claro que ele está aí. Ele está aí até demais. Ele está tanto aí que ele está sofrendo com isso. Daí ele olha para o ídolo. O que que é o ídolo? É alguém que faz o que quiser e é aplaudido. Então a pessoa tem o valor popular, tem o gosto de todo mundo e ao mesmo tempo aparenta não estar nem aí. Pronto, aquilo capta a mente do adolescente, que vai se pautar por modelos. Então estamos falando apenas de algumas conflitivas que são naturais aí, né? Me lembro que um escritor gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, no Brasil, certa vez estava colocando algumas questões que as pessoas passam nas idades. E quando chega nos 40, né, que é bem o que eu estou vivendo agora, fala assim, bom, com 40 anos, você tem que trabalhar e cuidar dos filhos. Mas trabalhar te impede de cuidar dos filhos, e cuidar dos filhos te impede de trabalhar. Então, ou seja, todas as épocas a gente tem alguma coisa que a gente está vivendo, alguma questão, algum tipo de conflitiva. Então é natural que nós tenhamos conflitivas, voltando agora à história da libido, da energia psíquica. Jung, Carl Gustav Jung, que é o psicólogo suíço, ele vai nos dizer que o conflito psíquico faz com que a nossa energia se movimente. E ao se movimentar, nós temos a chance de rearranjar o nosso mundo interior. Então é importante que haja conflito externo e conflito interno. Conflito externo é o que vem da sociedade, são as provas da sociedade, a luta da sobrevivência, de estudar, de pagar as contas, de adquirir formação, né? De criar família. E os conflitos interiores são as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos. É importante que nós entremos em contato com eles, porque isso vai movimentar a nossa energia, permitindo um crescimento. Querem ver um exemplo disso na espiritualidade? No livro Nosso Lar, a família de Lísias se encontra muito contente e feliz na espiritualidade. Mas há um momento que eles têm um determinado vazio interior e a partir daí eles veem que é chegado o momento de reencarnar. Apesar daquela alegria que eles estavam ali, conforme o amigo nosso traz, que é uma espécie de sazonalidade. Há um momento que, apesar de você estar muito bem no mundo espiritual, você sente que algo te atrai para reencarnar novamente, para conseguir elaborar coisas que carregamos, conflitos que carregamos, embora estejam dormentes, porque estamos naquele momento mais pacífico, estamos num momento de alegria. Então, há um momento de entrar em conflito novamente para que a gente possa dar seguimento à nossa evolução. Então, nós temos essa questão aí. O que entra em de acordo pleno com o que os espíritos trazem a Kardec, a natureza, como estava falando antes, do mundo de provas e expiações, em que o espírito que aqui nós estamos encarnados, já não estamos mais na sua forma primitiva, do mundo primitivo, porém, nós não temos ainda aquela capacidade de evoluir espiritualmente, de nos apropriar das nossas forças e condições maiores somente pela vontade de evoluir e pelo amor, porque isso ainda é muito fraco dentro de nós. Nós precisamos das provas e das expiações para que nós tenhamos a possibilidade de nos rearranjar e de nos reequilibrar. Sem isso, nós não evoluímos. Diferente do estágio posterior, que é de um mundo, então, de regeneração, em que a Terra está se direcionando a isso, né? E por isso até tantos conflitos vindo à superfície, né? Em que no mundo de regeneração nós ainda não somos perfeitos e ainda carregamos dificuldades, porém a vontade do bem já é mais forte. A consciência do bem e um compromisso interior com a proposta de elaborarmos as nossas capacidades e aprendermos a viver em sociedade. Então vamos dizer que tanto num sentido psicológico quanto num sentido espiritual, lidar com o conflito faz parte da vida na Terra e é importante lidar. Seja o conflito que movimenta as nossas forças psicológicas, seja o conflito da prova e da expiação que vai nos forçar a um rearranjo, que vai nos forçar a nos reorganizar. E a partir daí, meus amigos, a partir daí, poder rumar para um sentido
que antes nem existia, o sentido da empatia, o sentido da bondade, do amor ao próximo. Podemos ver quando determinado vândalo, uma vez prestes a fazer um ato criminoso, pôde ouvir a voz daquilo que na cultura se popularizou chamar por um homem santo. Estamos falando de Alarico, um líder bárbaro que estava às portas de Roma no século V, pronto para invadir a capital do império, com vontade de saquear, violentar e incendiar, aquele ícone da civilização antiga. E ele vai ouvir, então, a palavra corajosa de Santo Agostinho, que foi sozinho, atravessando as águas do rio, falar, então, com aquele homem violento. Santo Agostinho tocou o coração, então, de Alarico, que, embora não tenha concordado em poupar Roma, ele, pelo menos, então, concordou em não atacar os templos religiosos. Bom, o que seguiu nas horas seguintes e nos dias seguintes foi uma verdadeira aberração. A destruição, a violência, o fogo, naquilo que representou, então, o golpe final de um império romano que vinha se diluindo ao longo dos séculos. Mas essa história não termina por aí. Porque essa história vive dentro de todos nós, espíritos reencarnados, que fomos necessitando de novos contextos, novos capítulos para nos reencarnarmos e podermos diluir aquele mal que podemos ter feito, se não naquele evento histórico, em muitos outros. E muitos outros. Porque somos egressos, somos os verdadeiros artífices desses eventos históricos que nós costumamos ler nos livros. E nós vamos ver que o próprio Alarico reencarnou-se novamente em muitas outras ocasiões. Ele esteve, então, na França, tocado pelo amor a Deus, porque 15 séculos depois, ele já tinha Deus no seu coração. Mas carregava ainda de uma forma muito marcada pelo poder. Dizem os espíritos, isso que é bom no espiritismo, né? Nós não dizemos necessariamente amém a isso e é uma verdade imposta, mas nós utilizamos o nosso raciocínio e a nossa averiguação através da lógica. Dizem os espíritos, para que nós possamos analisar, né, que Alarico reencarnou-se como o cardeal Richelieu, que foi um dos homens mais poderosos da França do Rei Sol, do período absolutista. E que ele foi responsável por inúmeras guerras naquele período. Não por acaso, ele é sempre o vilão do livro de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Então, eu acho que não é um bom indício ele ser o vilão do livro e dos filmes, né, que há sobre essa temática. Então, ele se comprometeu negativamente também nessa encarnação, devido às guerras que iniciou. E ele era um espírito que já tinha vontade de buscar Deus, mas a vontade da guerra estava muito presente dentro dele, até que ele pede pela lepra. E reencarna no Brasil como médium, poeta e leproso, nas carnes de Jesus Gonçalves, que dizem ser um espírito dotado de muito amor, que não apenas passou por uma encarnação muito marcante, pois ele era uma pessoa muito bondosa nos leprosários por onde ele transitava. Dizia-se que os leprosários disputavam a presença daquele ilustre paciente, pois ele inclusive auxiliava os médicos e os enfermeiros nos seus conflitos emocionais. Devido à sua bondade, ele também era dotado de vidência, de clareaudiência, tocava jazz, criava teatros, rádios nos leprosários que passava de forma a entreter e envolver aquele povo que estava sofrido ali junto a ele. E ele, depois de desencarnado, apareceu a Divaldo Franco em diversas ocasiões, inclusive dando um susto no início, porque Divaldo, ainda muito jovenzito, acreditava que ali se encontrava um espírito obsessor, porque ele se mostrou inicialmente como leproso, ou seja, sem um pedaço do nariz, sem alguns dedos, sem um pedaço do pé, com a pele toda marcada. Mas é aí que, conforme ele conta a sua história, um brilho profundo, um brilho intenso, melhor dizendo, vai saindo de si, ao ponto que Divaldo já não conseguia nem olhar diretamente a ele. Tamanho brilho, tamanho beleza que esse espírito carregava.
Então nós vamos ver que o conflito de Alarico, que se tornou um conflito social, que se tornou um conflito armado, marcado na história de Roma, era um conflito interior que ele carregava. E que se ele era líder daquela multidão, todos eles, de alguma forma, ao longo dos séculos, vêm também diluindo as fúrias que carregam dentro de si. Mas assim como há o conflito neurótico, que necessita ser solucionado, há o conflito elevado, o conflito individuante. Porque toda vez que nós nos encontramos em conflito, podemos dizer que há o chamado para a nossa consciência. Toda vez que nós nos encontramos entre a cruz e a espada, a gente não sabe se perdoa a pessoa, se esgana ela, a gente não sabe se o filho pode fazer uma coisa ou a gente dá um castigo, a gente não sabe se investe no casamento ou se separa, a gente não sabe se ataca ou então utiliza da paciência. É muito difícil a vida na Terra, a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro e muitas vezes nós não sabemos com que tipo de força nós estamos lidando. Mas é o chamado para que nós possamos nos debruçar, como a psicologia traz, nos debruçar eticamente sobre a nossa vida. Porque aí, há muita possibilidade feliz. Aonde há conflito, há possibilidade de crescimento. Sem exceção. Podemos dizer isso baseado naquele conflito que Paulo de Tarso passou enquanto ele perseguia os cristãos, enquanto ele alvejava com as pedras Estevão, em que ele foi num conflito que ele foi guardando para si mesmo, gradualmente tendo que lidar com o Cristo que crescia dentro do seu coração. Ele foi lidando com o conflito porque ele foi captado por aquele Cristo desde as primeiras palavras de Estevão, conforme Emmanuel nos traz. Porém, o orgulho do doutor da lei, do grande orador, falou mais alto. Mas aquilo tinha tempo para terminar. Pois o seu espírito foi, de alguma forma, forçando a sua identidade, forçando a sua personalidade ao momento que ela ruiu. E quando ela ruiu, ele cai do cavalo, simbolicamente e literalmente, e diz: mestre, que queres que eu faça? Passa por aquele momento de cegueira, e antes dele seguir na sua caminhada como cristão, ele vai primeiro ir ao deserto, se realinhar e se envolver com as palavras do Cristo, tecendo barracas, a fim de reequilibrar a sua personalidade que estava ruída naquele momento, embora em crescimento, embora naquilo que poderíamos chamar do turning point, o ponto de virada. Olha que chique, eu também sei falar um pouquinho de inglês, pessoal. Mas não me pergunta nada em inglês, que eu só sei até aí, tá? Então é o ponto de virada, é o ponto de mutação da vida daquela pessoa naquele momento. Vamos ver que Francisco de Assis, da mesma forma, quando ele deixa de ser o herói do mundo, quando ele deixa de ser o cavaleiro que seu pai queria que ele fosse, e queria gravar o nome da família Bernardoni entre a nobreza de Assis, ele permite que a sua mediunidade, o chamado da espiritualidade superior, tome conta do seu ser. Mas ele momentaneamente fica quebrado. A sua persona, ou seja, a forma com que ele se coloca na sociedade, ficou desequilibrada momentaneamente. Para depois, aos poucos, ele poder dar corpo e dar uma forma mais adequada ao seu ministério, poderíamos assim dizer, de mediunidade, ao seu mediunato, a sua missão, a sua tarefa com a sociedade de Assis e que, na verdade, com a sociedade humana, com toda a humanidade. Porque Francisco de Assis, ele veio revelar a sombra. O que nós queremos dizer com essa palavra, com a sombra, não estamos falando de algo pernicioso, na verdade. Revelar a sombra é revelar o oculto. Se a humanidade naquele momento estava tendo uma religiosidade materialista, vinculada ao poder e ao ouro, ele veio trazer uma religiosidade despojada. O que se encontrava na sombra da sociedade medieval era a espiritualidade. Então ele vem trazer a espiritualidade. Então, muito se falava em Deus, muito se falava em espírito, mas contraditoriamente era o Deus matéria que estava realmente se fazendo valer naquele momento. O momento das cruzadas, o momento da Inquisição. Olha como nós somos estranhos, né, pessoal?
Era o momento do império de Deus. Só que o momento de império de Deus, como era a sociedade medieval, não tinha Deus em quase nada. Avançamos sobre o Oriente Médio em nome do Cristo. E que Cristo é esse que nós levamos na bagagem? Senão a guerra, senão o fogo, senão a luta por territórios durante os quase 300 anos das cruzadas. Será que isso não se repete na sociedade atual? Evidentemente, a nossa sociedade atual está muito mais elaborada do que as sociedades que nós podemos olhar no passado. Mas essa espécie de conflito ainda subsiste dentro de nós. Um pouco diluído, é verdade. Mas há momentos em que a besta feroz toma conta de dentro de nós. E a besta é um lado de nós mesmos. O nosso lado, nós temos um lado civilizado, né, meus amigos? Mas que, dependendo do contexto, o ser das cavernas vai sair de dentro de nós numa ferocidade incrível. Então, o Carl Gustav Jung, ele vai nos trazer uma coisa muito importante. Ele que viveu o início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, olhando de perto esse conflito na Suíça, ele vai dizer que, naquele momento, todo aquele sacrifício psicológico que a humanidade não estava conseguindo fazer na sua própria trajetória pessoal, o que seria o sacrifício psicológico? O sacrifício simbólico, matar a própria sombra. Matar a própria sombra quer dizer transformá-la, transformar a nossa agressividade, transformar as nossas idiosincrasias. Nós não conseguimos viver isso simbolicamente, então a gente colocou para fora no mecanismo que acredito que muitos já tenham ouvido falar, que é o mecanismo psicológico da projeção. A gente vê no outro o que está dentro de nós. Alguém aqui já ouviu aquela história que o que mais nos incomoda é o que de alguma forma nós temos dentro de nós? É disso que nós estamos falando, da projeção. Não quer dizer que nós não possamos nos indignar. O espírito puro, ele pode se indignar, conforme é respondido a Kardec no Livro dos Espíritos. Não quer dizer que a gente não vai ficar muito mal com alguma notícia ou alguma coisa que nós acreditamos estar equivocada. Mas a nossa forma de adoecer, a nossa forma de responder é que estamos falando. Se nós vamos lamentar aquilo, pois Cristo chorava diante da maldade humana, ou nós vamos, de alguma forma, nos deixar tomar por uma violência, por um senso de justiça em que certos somos sempre nós. Eu costumo falar para as crianças aqui em casa, né, que no dicionário aqui de casa, injustiça é sempre o que o outro faz para nós, né? Nunca o que a gente faz para os outros. Né? Que as crianças, às vezes, têm aquele senso de justiça ainda um pouco obtuso, né? Então, quando fazem alguma coisa para elas, eles estão na ponta do caderninho, né? Quem é que pegou o brinquedo de quem, é a vez de quem jogar videogame, aquela coisa, né? Mas quando é o outro que foi injustiçado por nós, meu Deus, né? Aí a gente fica bem ceguinho naquela hora. Então, o Jung vai trazer que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma psicose coletiva. Uma psicose coletiva. Em que nações inteiras deixaram-se ser tomadas por uma psicose. E aí, vamos fazer um gancho que nós estávamos falando antes, nós, civilizados, sentimos a necessidade de matar no outro a sombra que nós não matávamos dentro de nós. E ele vai dizer que aquela Europa, embebedada pelo racionalismo do século XIX, pelo profundo desenvolvimento da segunda revolução industrial, em que tínhamos ali muitos frutos lá do período iluminista, tínhamos muitos frutos da ciência que estava se desenvolvendo naquela época, ela vai dar início ao início do século XX marcado pela selvageria. Porque estava embebedada, estava inflada, estava muito arrogante. Então, estando arrogante, não conseguiu olhar para as próprias sombras. Então, nós vamos ver, meus amigos, que o conflito ele é interior. O trabalho do Cristo é o de trabalhar o perdão ao próximo, porque ele sabe que o mal, na verdade, nós carregamos dentro de nós. Esse é o verdadeiro local do conflito. A verdadeira batalha é o que travamos dentro de nós. E a batalha neurótica, esse conflito que nós estamos conflituados em luta contra nós mesmos, e há o conflito individuante, como Paulo de Tarso
teve que entrar em conflito com o homem que ele estava sendo. Como Francisco de Assis, ele se viu contra a parede, entre o rapaz do mundo que ele estava sendo, da nobreza, dos valores monetários, que até poderia ser vivido, era algo natural da cultura da época, mas não eram os valores do seu espírito, não era a sua missão. Como nós vamos ver em inúmeros casos, há muitos casos, por exemplo, no nazismo, de oficiais que colocaram a sua vida em risco para salvar crianças do campo de concentração. A próprio filme, alguém já viu A Lista de Schindler, que também é baseado num livro muito bonito, em que nós vemos Schindler, que era um grande industrial, ele passava os seus dias com a certeza que um dia ele seria pego pelos nazistas e queria morrer, porque ele usou o seu posto social de alto industrial em que compactuava da convivência de oficiais de alto escalão do nazismo para então utilizar essa rede de informações privilegiadas para captar então judeus para sua fábrica como forma de salvá-los. E aí a lista de Schindler, né? A lista era dos judeus que ele captava para livrá-los então da morte certa. Então vemos ali o quanto ele precisou entrar em guerra contra um lado seu que gostaria de ficar no conforto, contra um lado seu que era do homem orgulhoso. Há documentários que falam que Schindler era uma pessoa muito difícil de conviver. Ele era muito arrogante, ele era mulherengo, ele era um pai difícil. E continuou sendo assim até o final da sua vida. Mas olha o que esse homem difícil de conviver, olha o que ele fez. Olha o bem que ele fez para a humanidade. A história dele é linda. Quando nós vemos o filme, por exemplo, ou lemos o livro, nós temos ali horror e beleza convivendo ao mesmo tempo. O horror das atrocidades humanas. A beleza da força do espírito humano. A beleza de espíritos que conseguiram evoluir naquele momento. Um filme muito lindo, mas que eu não sei vê-lo como um espectador comum. Talvez seja lindo pela forma que eu veja como espírita. Eu acredito ser aquele livro 12 anos de escravidão. Pelo que eu sei, nos Estados Unidos, ele é literatura do colégio, inclusive, né? Em que o personagem, pois é baseado em fatos reais, ele era um negro livre que foi capturado indevidamente e ele passa 12 anos, então, no trabalho escravo, tendo que sobreviver a cada dia, pois ele muitas vezes passa pelo perigo da morte, ele passa pela humilhação física e emocional. E quando eu vejo esse livro, eu vejo também o que será que aquele espírito estava depurando através daquilo. E o mais importante é como ele reorganizou a fúria dentro de si. Porque, pelo que eu sei, ele se torna um palestrante depois daquilo. Depois que ele é liberto, depois desses 12 anos. Acho que eu dei spoiler, né? Mas acredito que muitos já conhecem essa história, né? Até porque aí, pelo que eu sei, ela é bem conhecida. E o filme também ficou muito famoso. Ele se tornou um palestrante pelo fim da escravidão, pela abolição da escravatura. E ele tem ali um material humano muito profundo, um material humano muito belo. Então, esses conflitos da alma humana que Jesus vem debelar são as portas do reino do céu que se encontra dentro de nós. A libertação que está ao nosso alcance. Meus amigos, eu sei que sofres, porque todos na Terra sofremos em algum grau. Talvez estejamos passando por um momento muito triste e a pessoa ao nosso lado não saiba disso. Ou estamos passando por um momento de alegrias logo após a tempestade e não sabemos se nos dias seguintes ou nos anos que vêm pelo futuro teremos provações e dificuldades como talvez já tenhamos tido no passado. Mas falo isso no sentido de lembrarmos dessa possibilidade maravilhosa que o Espírito tem na Terra para evoluir, mesmo apesar e através dos conflitos que tornam a alma humana. Não era diferente o que era esperado antes de encarnarmos, porque o espírito que não lida com os conflitos, ele também não evolui. Ele também não sabe, de alguma forma, equilibrar questões. A questão da guerra, o problema da guerra, é um problema que nos toca desde o período primitivo, desde as tribos das cavernas, porque representa sentido de proteção, em primeiro lugar, mas logo desanda
em violência sanguinolenta. Logo, essa proteção é um tiro que sai pela culatra, pois ela gera um ciclo de violência. Esse conflito nós carregamos quando reencarnamos. Ele vai se tornar em dores da psicopatia, da psicopatologia, depressões, transtornos de culpa, transtornos depressivos, obsessivos, doenças, malformações naturais de um corpo que está ali para regenerar o espírito, e até mesmo conflitos entre nações que se reencarnam séculos e séculos ao longo da guerra. Mas lembramos, por exemplo, que árabes e israelenses reencarnam-se, ora como árabes, ora como israelenses. Sabemos que a nação norte-americana, de alguma forma, traz uma grande quantidade de espíritos que animaram as almas romanas, como Joana de Ângeles, o espírito Manuel Filomeno de Miranda e também o espírito Emmanuel, esse no caso na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer, como em livros que encontramos no A Caminho da Luz, e que não por acaso este sentimento e essa noção de centralidade, e até mesmo uma tarefa também da alma norte-americana em relação ao mundo. Uma tarefa que realiza bem e mal, ora bem, ora mal, naturalmente, ora com excessos e ora com trunfos maravilhosos para a civilização que nos encontramos na Terra. Sabemos que a alma brasileira descende não apenas daquilo que nós já sabemos em estudos antropológicos, do europeu, do africano e do índio, mas em termos reencarnatórios, há uma leva muito grande de almas que provém da França, justamente dos séculos passados. E aí nós temos uma presença muito grande da influência do iluminismo, da espiritualidade, como o espiritismo francês, até mesmo para quem estuda história, para quem estuda outras áreas do conhecimento, vai ver que as tradições francesas são muito fortes aqui no corpo brasileiro. E que nós vemos também um outro dado, que a Alemanha, daquele período da Segunda Guerra Mundial, descendia dos espartanos. E aí o seu senso também de belicosidade, em que uma comunidade com tantos trunfos da civilização, uma potência emergente que era naquele período, infelizmente se deixou tomar por esse caos, por essa dor, por esses conflitos que carregamos. Se nós formos olhar para as psicopatologias humanas, vamos encontrar o tempo todo a presença do conflito. Nos transtornos de personalidade paranoide, por exemplo, o conflito está presente, pois o paranoide, nós estamos falando agora, pessoal, da esquizofrenia paranoide, tá? Essa é mais famosa. Esquizofrenia paranoide é aquela pessoa que ela está aqui sentada, ela acha que daqui a pouco o FBI está gravando, está interessado, ou que alienígenas estão de alguma forma monitorando a minha pessoa. Então, a pessoa com esquizofrenia paranoide, ela acha sempre que estão desconfiando dela. É um tormento muito profundo. Eu lembro uma vez, quando eu era estagiário de psicologia no hospital psiquiátrico, eu lembro que nós estávamos indo com os pacientes para o pátio, e eu tinha uma colega, coitada dela, era um pouco sem noção, né? E ela chegou para mim assim, Alexandre, tá vendo aquele paciente ali? E o paciente estava a 2 metros de distância da gente. Ele tem esquizofrenia paranoide. Ele acha que estão falando dele o tempo todo. E eu disse, então não fica aqui fofocando dele, coitado, né? Ele já tem esquizofrenia paranoide. Ela tá ali falando mal dele, ele só nos olhava assim com o canto de olho, né? Enquanto ela falava. Inclusive, ele estava olhando para nós, né? Então, ele acha que estão falando dele o tempo todo. Mas não estou falando agora da esquizofrenia paranoide, tá? Mas o transtorno de personalidade paranoide, ele é muito mais comum do que a gente acha. Porque, para quem olha de fora, ele é quase indetectável. A gente só acha que o indivíduo ele é difícil, sabia? Às vezes a gente vai achar que ele tem toque, que é uma pessoa difícil, porque o indivíduo com transtorno de personalidade paranoide, ele vive no mundo, ele vive na sociedade, ele paga a conta, ele tem o seu trabalho, ele forma a família, ele só é uma pessoa difícil. Mas no seu discurso, estão sempre armando para ele. Ele tem um senso de justiça em que é sempre ele o injustiçado. Ele não vai inventar fatos que o FBI está me monitorando por satélite. Ele vai distorcer a intenção por trás dos fatos. Ah, Sil,
sujeito, né? Ah, se o Alexandre fez uma brincadeira, ele quer me humilhar, ele quer me rebaixar. As pessoas estão pegando no meu pé. O que você quer com isso? Então a pessoa está sempre armada e errados são sempre os outros. Então é um indivíduo que ele tem uma dificuldade muito grande em fazer insight. O que é fazer insight? É ter uma reflexão e dar-se conta, o cair a ficha, né? A geração mais nova não sabe o que é cair a ficha, porque talvez não tenha conhecido aquele telefone, né? O telefone público que botava ficha, né? Então, cair a ficha, né, é quando a gente se dá conta de algo, né? Então, ele tem uma dificuldade muito grande de cair a ficha dos seus equívocos. Então, ele projeta no outro o tempo inteiro. O espírito Joana de Ângeles vai trazer, então, que no transtorno de personalidade paranoide, o indivíduo ele está projetando a própria sombra. É o moralista que tem devaneios, muitas vezes, né, de uma sexualidade não trabalhada, e ele vai ver esse problema sempre na sociedade. É a violência que ele traz, e todo mundo se dá conta que a pessoa tem essa violência, mas a pessoa não se dá. Ela acha que violentas são sempre os outros. Isso é muito comum, meus amigos. Vamos ver quantas vezes isso tomou a sociedade, né? Quantas vezes era o outro país, era o inimigo externo, e nós projetamos a nossa violência no outro. Isso é muito comum, né? Então, vamos ver em outras dificuldades que tocam a alma humana, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é tão comum, que a pessoa tem um senso de organização e senso de limpeza, e nós sabemos que a organização é muito boa. A organização, por exemplo, vai nos trazer tranquilidade. Por exemplo, se eu não organizar os livros aqui, vai ser algo muito caótico eu procurar alguma obra. E no momento que eu consigo organizar, esse ambiente aqui ele fica muito agradável para fazer uma leitura, para eu conseguir ter essa palestra aqui junto de vocês. Mas, quando isso é levado ao excesso, não há tranquilidade. Não há tranquilidade. A organização do sujeito que tem toque é uma organização em que ele está organizando algo, mas o problema é outra coisa. O problema é interno. É uma sujidade interior que o indivíduo não consegue contatá-la. E ele quer, de alguma forma, abafá-la. Claro que nós estamos falando aqui muito em linhas gerais, né, pessoal? E cada pessoa que talvez tenha essa dificuldade, ela vai tentar entender na sua própria trajetória o que está errado, o que ela não está conseguindo lidar, e que ela projeta na forma. Então, eu vou trabalhar apenas a forma, a organização, seja uma obsessividade com a aparência, seja com as contas, seja com a limpeza, né? E eu vou projetar naquilo e eu não consigo entrar em contato com aquilo que me faz mal, né? E o indivíduo que tem esse tipo de dificuldade, ele precisa primeiro começar a entrar em contato com aquilo que lhe faz mal. Não quer dizer que ele tem que se jogar naquilo. Também não, né, pessoal? Também não vai dar certo. Ah, então eu vou deixar isso tudo sujo, tudo bagunçado. Não, isso aí também não vai dar certo, né? Mas a pessoa, ela tem que ver um mal-estar, um senso de fragilidade, um senso de exposição, um senso de vergonha, um senso de desequilíbrio que ele não pode nem conceber aquilo. Eu tenho medo de ser humilhado, pode ser. Eu tenho medo de ser rejeitado pelo meu marido, pela minha esposa. Já tinha pelos meus pais. Cada caso é um caso. Vamos olhar. E aí nós precisamos confrontar a nós mesmos. Mas eu, como espírito na Terra, não posso passar por essa experiência? Posso. Vai ser uma experiência alegre? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas nós sabemos que tudo nós podemos passar, pois somos espíritos em evolução. Somos espíritos que não morremos com a matéria. Tudo aquilo que atinge a matéria fica na matéria. E nosso espírito se liberta. Aqueles nossos irmãos que estão passando por esse momento muito delicado do terremoto na Turquia, talvez aqueles que desencarnaram já estejam, em muitos casos, já estejam mais são e salvos do que aqueles que ficaram. Uns foram para uma outra etapa da sua evolução. Outros estão passando pelo luto, pela dor, pela fome, pelo sofrimento. Mas o que importa nesse momento é nós concebermos que todos eles são espíritos destinados à completude. Joana de Ângeles vai nos dizer que, no final das contas, a única fatalidade é a plenitude.
E eu quero destacar que aqui no livro Jesus e Atualidade, Joana, no capítulo sobre o escândalo, ela nos diz, meus amigos, que o mais importante não é o conflito, mas é o significado que nós damos ao conflito. Ela tem um termo que ela utiliza, né, que é a dimensão que nós damos ao conflito. E ela vai nos falar sobre a ótica emocional que nós temos. E eu quero destacar aqui até uma questão um tanto curiosa. Conforme o espírito evolui, ele se torna mais sensível. Para os espíritos mais evoluídos, só de estar encarnado aqui na Terra já é uma dor. Enquanto que para o menos evoluído, ele está muito bem, está como se diz assim, está que nem pinto no lixo, né? Está se divertindo. Está cheio de injustiça social, cheio de dificuldade, mas é isso mesmo que eu vim fazer. Até é bom que tenha, né? Pessoa assim, alguma coisa ela gosta da guerra, ela gosta do conflito, né? Não é dito, por exemplo, que o espírito Miramês, que é um espírito que psicografava pelo médium João Nunes Maia, quando Miramês esteve encarnado no período colonial, ele, na Espanha, ele era próximo ao rei da Espanha. E um dia o pai de Miramês vai pedir ajuda ao rei da Espanha. Ele diz o seguinte, que ele gostava muito de Miramês, mas Miramês tinha sérios problemas como jovem. Sérios problemas de caráter. Já vamos então finalizando, pessoal. Que o pai de Miramês dizia o seguinte, que Miramês não gostava nem da guerra nem da escravidão. E eles mandam então Miramês para o Brasil como espião da colônia espanhola para ver se ele aprendia então essas coisas do mundo, essas coisas que como homem ele precisava aprender. Então olha só o que eles viam como dificuldade do Miramês. Na verdade ele já era um espírito mais evoluído. E o espírito, conforme ele evolui, ele é mais sensível, mas é mais forte. Muito mais forte. Tudo o faz sentir, mas pouca coisa o derruba. Vamos ver no caso de Alcione, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Renúncia. Vamos ver o caso do próprio Cristo naquele período violento, em que ele foi massacrado, mas ainda assim superou a sombra humana. Então, ou seja, quanto mais evoluído, mais ele é sensível, mas ele é mais forte. E quanto menos evoluído, ele é insensível. É como se ele não tivesse sentidos para sentir tanto a dor. Ele está ali, ele tem dor e ele nem se dá conta que sofre. Mas ele é frágil. Tudo o toca, tudo o derruba, tudo, de alguma forma, o desvia do seu caminho. Ele não tem forças, ele não tem resistências morais. Então, meus amigos, vamos fazer um apanhado dentro de nós, porque os nossos conflitos são um chamamento para a nossa alma, para o nosso crescimento. Vamos transformar a guerra exterior numa guerra interior, numa guerra de elevação. Vamos amar até mesmo os maus, porque os maus éramos nós no passado. E talvez possa ser até no futuro, dependendo do contexto daquilo que nós vamos enfrentar. Vamos orar por eles e vamos, de alguma forma, estender a mão amiga. Vamos cuidar para que no momento de enlouquecimento do planeta, quando isso ocorre através dos conflitos que vêm à tona, num período de transição planetária, conflitos emocionais, psicológicos, belicosos, armados, né? Conflitos espirituais, nós possamos compreender que isso é um chamado para a nossa alma e que não por acaso nós estamos encarnados nesse momento. O pouco que nós pudermos fazer já é muito, já é muito. Porque no momento que nós vencemos a nós mesmos, meus amigos, pode ser apenas um acréscimo, pode ser um pouquinho de diferença, mas nós já nos tornamos um ser humano melhor. Lembrando então as palavras de Gandhi, fechando então essa palestra, que toda vez que um ser humano cai na face da Terra, toda a humanidade cai com ele. Mas toda vez que um ser humano se eleva, é toda a humanidade que se eleva em conjunto. A sua tristeza, meu amigo, a sua dor, ela é o palco da tua batalha e vencerás, tenho certeza. Porque contas com a presença dos espíritos amigos, que mais evoluídos do que nós, nos amam, nos perdoam e nos compreendem. O fato de nos encontrarmos confusos não é desculpa,
para fazermos a dor descer sobre o lombo da criatura alheia, mas é justamente o chamado para que compreendamos a dor por um aspecto diferente do que estávamos compreendendo. E a partir daí, possamos nos fortalecer com as verdadeiras armas. Nesse ponto de vista, nada está errado. Nada está errado. É apenas a dor momentânea de uma humanidade em transformação. E uma transformação que vai nos levando à plenitude. Vamos aproveitar o tempo para o nosso crescimento. E assim, já encerrando, meus amigos, a palestra, como nossos amigos da casa nos pediram para fazer uma oração, é isso, né? Ao final. Então, Vamos elevar... você fazer a sua palestra, a oração, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter trazido para nós esses esclarecimentos, o melhor entendimento, né, dos nossos conflitos. E que todos nós, a partir dessa melhor compreensão, possamos, então, continuar trabalhando nos nossos necessários conflitos, como você nos trouxe. Então, mais uma vez, em nome da casa, a gente agradece a sua presença aqui hoje. Eu agradeço também, meus amigos. Vamos, então, agradecer também a Deus, agradecer ao Pai Maior que nos envolve, que nos ilumina, que nos ampara, que nos auxilia nas nossas dificuldades e permitir que este remédio do alto possa descer sobre as nossas cabeças, objetivando os nossos conflitos profundos. Perdoa, Pai, as dificuldades, os desequilíbrios, as questões que ainda não soubemos resolver e fortalece a nossa alma para que nós possamos passar na terra não como aventureiros, mas como seres na aquisição daquilo que é pertinente. Que lidando com os conflitos, dentro daquilo que nós podemos lidar neste momento, daquilo que estiver a nosso alcance, possamos descobrir a nós mesmos nesse senso de fraternidade. Meu Senhor, sabemos neste momento que, embora as dores surjam em todas as partes do nosso globo, estamos na presença de espíritos maravilhosos que se reencarnam a todo momento. Da espiritualidade amiga, daqueles irmãos de todos os níveis espirituais, até mesmo baixos, mas que estamos nos superando a cada momento, através da caridade, através da simplicidade. E que a tua palavra, os teus ensinamentos, não sejam uma espada, mas sejam sim o convite amigo para que possamos fazer parte desta comunidade universal. Que a tua luz possa abençoar neste momento o Grupo Allan Kardec, os nossos amigos de San Diego, para que eles possam, da mesma forma, seguir auxiliando todos aqueles que com eles convivem. Obrigado pela oportunidade, meus amigos, que assim seja.